Vamos ficar de pé, queridos. Convido você a abrir a palavra do Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Hoje, engarrafamento grande na cidade. Muitos não puderam estar aqui. Mas graças a Deus pela internet, né? Nesse momento aí, né? Mas é bom estar na casa, né? Lucas 16, 19. Vamos estudar esse texto hoje até o 31. E eu gostaria que você deixasse a Bíblia aberta para a gente poder ter um contato maior com o texto, né? Eu sempre digo que a gente precisa ter uma Bíblia que a gente estuda ela. Você pode ter 10, 15 Bíblias, né? Em casa. Mas você tem que ter a sua Bíblia, né? Aquela que você estuda, aquela que você anota, né? E não pode ser dentro de um celular, né? Mas precisa ter realmente esse livro, né? Que você se relaciona com ele, né? Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também um rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Manifeste hoje a tua glória, o teu poder, e fala conosco ainda, em nome de Jesus. Amém. Toma assento, deixe sua Bíblia aberta. Essa é uma história que Jesus vai contar, e nessa história que Jesus conta, ele revela muitas verdades acerca da vida na terra e da vida após a morte. E essas verdades, elas servem como métricas, né? Como parâmetros, linhas que podem dividir, né? E que, na verdade, sinalizam onde nós temos e como nós temos que caminhar aqui nessa terra. E Jesus vai contar a história de um homem rico e de um homem pobre, de um homem muito pobre, de um mendigo. E é interessante que já no início da história, Jesus vai começar a trazer uma nova visão sobre a riqueza e sobre a pobreza. Primeiro porque naquele tempo, no Antigo Testamento, a visão do Antigo Testamento era de que aqueles que possuíam riquezas, os judeus que possuíam riquezas, a riqueza era um sinal da bênção de Deus. Então todos aqueles que possuíam riquezas, ou então aqueles que eram ricos, no Antigo Testamento, eram tidos como abençoados por Deus.
E Jesus vai justamente quebrar esse paradigma e vai trazer uma nova interpretação sobre a riqueza e a pobreza. Ele vai agora ressignificar alguns valores e vai mostrar, aleluia, quais são os verdadeiros valores no reino de Deus. E isso começa justamente no primeiro versículo, porque no primeiro versículo você vai observar que Jesus não dá nome ao rico, mas dá nome ao pobre. Ele diz: havia um homem rico e havia Lázaro. Contrariando o costume do mundo, que desprezam os pobres e se lembra dos ricos. Tem gente que, irmãos, não conhece o nome da pessoa que faz a faxina no escritório dele, da pessoa que ajuda, que fica ali de vigia, às vezes no seu condomínio. Mas você sabe o nome das pessoas mais ricas, vamos dizer assim, do condomínio? O que tem um carro melhor, que tem a melhor casa. E a gente, isso é natural no mundo. É fácil lembrar-se dos ricos e é fácil se esquecer dos pobres. E Jesus está dizendo aqui que no reino de Deus essa não é a métrica. A métrica não está em ser rico e ser pobre. A métrica está em servir a Deus e não servir a Deus. Aqueles que terão memorial diante de Deus são aqueles que servem a Ele e que temem a Ele. Esses têm nome diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Jesus, naquele grande dia, aleluia, Jesus vai dizer para aqueles que não serviram a Deus, aleluia, aqueles que, aleluia, rejeitaram ao Senhor, Ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Não sei quem vocês são. No reino de Deus, quem é lembrado não é o rico nem o pobre, é aquele que serve a Deus. Aquele que serve a Deus é lembrado. Aquele que teme a Deus, ele é lembrado. Então Jesus inicia aqui o texto quebrando paradigmas. Ele vai quebrar mais paradigmas, porque você precisa entender que o rico aqui, ele não foi condenado porque ele era rico, irmãos. Diga comigo: o rico não foi condenado porque era rico. E o pobre, diga comigo, e o pobre não foi para o céu ou para o paraíso porque era pobre. Porque quando a gente olha essa história aqui, pode dizer assim: porque era rico, então, porque era pobre, então foi para o céu. Não, isso não é, a questão aqui não é essa. A gente precisa entender que a base da salvação é a fé no Senhor Jesus. E os homens são condenados por se recusarem a crer nele. É daí de onde vem a condenação da humanidade. Por rejeitarem ao Filho de Deus. Por recusarem crer nele. Mas esse rico, ele mostrou que não tinha fé verdadeira e salvadora devido ao seu tratamento, ao tratamento que ele deu ao mendigo. Por quê, pastor? É só você observar o que diz em Gálatas 5,6. Põe aí, Mateus, Gálatas 5,6 na tela. Observe o que é que Paulo diz em Gálatas 5,6. Paulo diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé, diga comigo, que opera pelo amor. Diga comigo: a fé que opera pelo amor. Então o que foi que condenou o rico? O rico, ele mostrou que ele não cria em Deus. O rico, ele mostrou que ele não possuía uma fé verdadeira quando ele despreza o mendigo.
Porque quem possui uma fé verdadeira, aleluia, compartilha, aleluia, aleluia, aquilo que ele tem em abundância, aleluia, com aqueles que não têm nada. Ah, você não entendeu isso aqui, não? Se você tem algo em abundância e tem aquele que tem escassez desse algo, e se você tem fé verdadeira em Cristo Jesus, é natural que você compartilhe aquilo que você tem em abundância. E eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de alegria, eu estou falando de paz, eu estou falando de confiança, eu estou falando, aleluia, de perseverança. Se você é um homem perseverante, se você é alguém que confia, aleluia, e você tem essa perseverança, aleluia, em abundância, e você percebe que alguém está desconfiando, alguém não crê em nada, alguém está precisando, alguém desiste fácil das coisas, é natural que o Espírito de Deus impila você, aleluia, a compartilhar aquilo que você tem em abundância com aqueles que não têm nada, que não têm escassez, que têm escassez. Se você é alguém alegre, aleluia, e você tem a alegria do Senhor no seu coração, aleluia, é natural que você vai tender a compartilhar essa alegria com aqueles que têm falta dela. Porque a verdadeira fé opera pelo amor. Diga comigo, a verdadeira fé opera pelo amor. Por isso que a nossa fé, ela tem que ser visível diante de Deus. E como é que a nossa fé ela é visível? Através das obras. É isso a discussão de Tiago. É isso que Tiago quis mostrar ali na sua carta. É através das obras. Então, quando as suas obras são motivadas pela fé que tem em você, são obras, aleluia, justas diante de Deus. Porque ali não é a causa, mas a consequência de uma fé que queima dentro de você, de uma fé que está ardendo, que está viva dentro de você. Então, ao ignorar aquele mendigo, a não acolhê-lo, a não nem diminuir o seu sofrimento, aquele homem rico mostra que ele não tem fé em Deus, que ele não cria no Senhor. Então nós precisamos ter cuidado com a fé que nós professamos. Nós precisamos ter cuidado em abrir os nossos lábios e dizer assim: eu sou crente em Jesus. Porque se você realmente é crente, as pessoas, aleluia, elas vão precisar ver isso através das obras, do seu agir, do seu proceder, do seu dia a dia, porque não vai adiantar apenas a palavra. É isso que Jesus quer dizer em Mateus capítulo 7. Em teu nome fizemos, em teu nome nunca vos conheci. Eu não sei nem quem você é. Eu não reconheço a sua voz. Você não é íntimo, e nós precisamos nos mover, aleluia, com uma fé verdadeira. É a nossa fé, queridos, que tem que motivar as nossas ações. Louvado seja Deus. Então, entenda que a verdadeira fé nos faz compartilhar com o próximo aquilo que temos em abundância. E aí você vai entender que Lázaro, ele também não foi salvo porque ele era pobre. Mas aquele homem, ele confiava no Senhor para a salvação da sua alma. Agora, eu quero que você se volte para o texto agora, para você ver como Lucas, ele foi detalhista, ocultando algumas coisas e inserindo outras. Observe bem, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu. Diga comigo, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Pronto. Aí ele vai dizer assim: morreu também o rico. Diga comigo, o rico morreu e foi sepultado. Lucas omite o sepultamento
de Lázaro. Por quê? Porque no início do texto, Lucas está dizendo o seguinte, que o rico, ele se vestia de púrpura. Ele vestia o seu corpo das roupas mais caras que tinha na época. Naquela época, para adquirir aquela cor, a cor de púrpura, era um processo que se extraía de um molusco. Era algo muito caro. Só a realeza, só quem tinha muito dinheiro possuía aquele tipo de roupa com aquela cor. Entende? Então, quando Lucas está dizendo assim, esse cara aqui, ele está enfatizando, ou Jesus está enfatizando isso, dizendo, este homem se vestia de púrpura, seu corpo, mas o seu corpo, que era vestido de roupas caras, terminou em um sepulcro. Ele não leva nada. Nós não vamos levar absolutamente nada desta terra. E aí Jesus põe agora mais um valor. Ele põe a lanterna, a luz, ele lança a luz sobre os valores do corpo e da alma. Não adianta apenas nós termos grandes coisas aqui na terra. É bom que tenhamos, mas que a nossa riqueza esteja focada nos céus. Quem está me entendendo aqui, irmão? É isso que Jesus está dizendo. Você quer se vestir de púrpura? Se vista. Mas que você entenda que a maior riqueza é aquela que nós depositamos nos céus. Essa é a maior riqueza. E aquele homem simplesmente não tinha nada para depositar nos céus. E aquilo que ele tinha, ele deixa aqui nesta terra, porque o corpo que ele vestia-se de púrpura, aleluia, agora estava dentro de um sepulcro, acabando, se transformando em pó. Mas Lázaro, ele foi levado pelos anjos. Aqui, irmãos, começa tudo. Aqui começa a verdadeira vida. Porque Davi vai dizer que a nossa vida aqui é como um vapor na terra. Passa rápido. A verdadeira vida é aquela que nós teremos ao lado do Senhor. Você crê nisso? Isso aqui é pregação para crente, viu, irmão? Mas às vezes a gente se esquece disso. Hoje eu estava conversando com o porteiro aqui do prédio, ele falando de algo que Deus fez. Ele tinha a mãe dele estava doente de Alzheimer, e ele e a esposa que cuidavam da mãe. Tinha outros irmãos, os irmãos desunidos, e quem cuidava da mãe era ele. E ele estava pensando já em deixar o emprego para ficar com a mãe. E aí acontece que ele tem um acidente. Fica 3 meses em casa. E durante 1 mês ele passa o mês inteiro com a mãe. E depois Deus recolhe a mãe. Depois que ela confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E hoje ele estava me dizendo sobre o amor de Deus, como Deus foi fiel com ele. Que faz com que ele tenha um acidente, que ia ter cirurgia, acabou que não precisou fazer cirurgia, e ele ficou em casa só fazendo fisioterapia, e ele consegue passar um mês inteiro com a mãe, e agora a mãe cuidando dele também, e ele cuidando da mãe, e Deus reserva aquele momento ali para ele estar com a mãe, tira ele do trabalho, volta ele com a mãe. Irmãos, isso é o cuidado de Deus. Para que Deus queria mostrar para ele que a verdadeira vida é aquela que vai chegar quando Jesus voltar nesta terra. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Quem está me entendendo aqui? E aqueles que estão vivos, aleluia, eles serão transformados em corpos de glória. Então o texto vai agora entrar nas questões de vida e morte. Ambos morreram,
Ambos morreram. A morte, queridos, é a grande niveladora. A morte nivela todo mundo. Às vezes, quando eu vou no sepultamento, eu fico observando lá a quantidade de vida que as pessoas tiveram, fico olhando aquelas placas. O epitáfio, né? Ali. Esse aqui viveu 70, esse 50, esse aqui 40. Eu fico fazendo as contas de quantos anos. E passa rápido. E quando eu vejo pessoas que morreram, que são mais novas do que eu, que eram mais novas do que eu, dizem assim, a pessoa já morreu. Viveu tão pouco. E já não está mais entre nós. A vida passa muito rápido. E nós precisamos, vamos dizer assim, guardar, preservar esta verdade dentro de nós. A vida passa rápido, porque quando nós guardamos esta verdade dentro de nós, nós não nos iludimos com a vaidade desta terra. Nós não nos iludimos com as vaidades deste mundo. Nós vivemos, nós aproveitamos, nós, aleluia, curtimos aquilo que o Senhor nos permite curtir. A gente viaja, a gente trabalha, a gente se diverte, mas nós não nos iludimos com esta vida passageira. Nós estamos aqui, mas nós estamos de olho lá. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, nós vivemos aqui, mas o nosso coração está lá. Aleluia, e aí quando as notícias ruins começam a saltar aos nossos olhos, a entrar nas telas da vida, nos rádios, em tudo, e o nosso coração está dizendo assim: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, aleluia, vem Jesus, vem logo, aleluia, acaba com essa bagunça logo, estabelece o teu reino aqui, aleluia, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Essa é a nossa esperança. Então a morte nivela todo mundo, e a gente vai ver ricos, milionários, sepultados na mesma terra, ou queimados com a mesma chama que o pobre. São todos pó. Mas aqueles que servem ao Senhor, esses permanecerão para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então observe bem que quando Jesus vai dizer que o judeu rico foi para o Hades, que aqui a palavra inferno aqui é do original Hades, o mundo dos mortos, que existe o inferno verdadeiro, que é o Geena, o lago de fogo e enxofre. Esse é o verdadeiro inferno. Então, quando vai para o Hades, os discípulos devem ter tomado um susto. Como é que um judeu rico vai para o Hades? Porque a riqueza era um sinal da bênção de Deus. Então o judeu não podia ir para o Hades. Ele tinha que estar no seio de Abraão, se ele era rico. Jesus quebra o paradigma e diz assim: não, o judeu rico vai para o Hades. Porque a partir de agora, escute isso aqui. Os discípulos, porque eles foram ensinados assim. Um israelita que obedecia ao Senhor tinha promessa de prosperidade material. Mas agora Jesus está dizendo que esse cara está no Hades. Jesus tinha acabado de anunciar que uma nova ordem começara com a pregação de João Batista. Daqui em diante, riquezas não seriam um sinal de bênção, mas uma prova da fidelidade do homem para com Deus. Agora Deus provaria os homens pela sua riqueza, se eles seriam fiéis a Ele na administração dos seus bens.
Não seria mais a prova da bênção, mas Deus usaria as riquezas para provar a fidelidade do homem diante da sua presença. Agora os ricos piedosos serão, aleluia, tidos como abençoados. Os ricos fiéis ao Senhor, os ricos, aleluia, que usavam seu dinheiro para investir no reino, para, aleluia, abençoar os pobres, para fazer, aleluia, a ação social. Esses homens que seriam fiéis ao Senhor, que não iriam se corromper pela sua riqueza, mas permaneceriam santos na presença de Deus, esses seriam louvados, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está quebrando paradigmas aqui. Ele está dizendo, não, agora rico vai para o inferno. Rico judeu vai. Porque agora Deus está olhando, Deus vai olhar o coração. E Jesus vai falar várias vezes sobre isso. O rico, o mancebo rico, Zaqueu, né? São todas situações onde envolve o dinheiro. A oferta da viúva pobre. Irmão, Jesus falou muito sobre dinheiro. Entenda aqui. A Bíblia vai dizer o seguinte, Lucas 12, 48. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Agora é o teste da fidelidade. Você tem muito? Deus vai te pedir muito. Você nasceu abençoado, você tem uma vida abençoada, se prepare porque Deus vai te pedir. Você será provado no teste da fidelidade ao Senhor, para ver se tudo aquilo que Deus entregou a você, pôs nas suas mãos, fez com que você estivesse ali abençoado, tranquilo, se isso não irá te corromper. Se você permanecerá firme para cumprir o propósito de Deus aqui nesta terra, para cumprir a missão de Deus aqui nesta terra. E aí a Bíblia diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O ministério dos anjos é lindo, irmãos. É algo muito forte. Eu estava lendo ontem. Foi hoje. Salmo 91. E ontem também Salmo 90. Vendo o ministério dos anjos. Os anjos guardarão o teu pé para que não tropece. Vão te sustentar em suas mãos. Vão te carregar, vai fazer com que você seja guiado para que você não entre em enroscada. Irmão, eu já presenciei os anjos, né, na minha vida várias vezes. Eu dirigia muito quando eu trabalhava em uma empresa. Eu dirigia muito, andava nesses interiores aí, às vezes pegava muito avião. E eu já vi tanto livramento, tanta coisa, Deus me livrar de tanta coisa. E eu ligado, os anjos de Deus estão aqui. Tem anjos de Deus, irmão. E eles vão estar conosco até no dia da morte. Só alguns crentes. Tem alguns aqui que creram nisso aqui, só alguns. Eu vou repetir para você não ficar de fora. E eles estarão conosco até o dia da morte. A Bíblia diz que o Lázaro morre e os anjos o levam. Diz assim, chegou a hora. Partiu seio de Abraão. # partiu seio de Abraão. Fui. É top demais isso. Deus manda a comitiva para ir buscar o filho dele. Deus manda a comitiva. São vários os exemplos, os testemunhos de pessoas que já viram anjos. Mas eu quero entrar aqui em algo muito sério. Olhe para o versículo 23 aí. E no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio.
E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Eu vou parar aqui, que senão eu vou misturar os assuntos. Primeiro aqui, o homem era rico na terra, mas era pobre no céu. O outro era pobre na terra, mas era rico nos céus. Qual é a pergunta aqui, pastor? A pergunta o texto já fez para você. Quando você morrer, sua vida vai piorar ou vai melhorar? Porque se ela piorar, significa que a sua maior riqueza está aqui. Sim ou não? Pergunta, irmão, aí, qual é a conta que tem um saldo maior? A da terra ou a do céu? Pergunta ele aí. Qual é a conta que tem um saldo maior? A da terra ou do céu? Porque se for a da terra, quando você morrer, vai ficar ruim lá. Vai piorar, e muito. Mas se for a do céu, vai o quê? Vai melhorar, e muito. Oh glória, aleluia, oh glória. Ajuntai tesouros nos céus, onde a traça não corrói, onde o ferrugem não consome. Olha que coisa terrível aqui. Ele diz assim: você recebeu os seus bens na... Tipo assim, você não tem conta aberta aqui. A gerente não abriu conta. Você não tem conta aberta aqui no céu, amado. Você só tem conta lá na terra. Aqui você não tem conta aberta. O gerente celestial negou a sua conta. Quem está me entendendo aqui? Porque aqui para ter conta, aleluia, só por meio do sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré. Só abre assim. Então entenda, eles, você recebeu os bens aqui. Aqui é como se fosse assim, aqui você está zerado. Já botei seu nome aqui, o saldo está negativo. Não é nem zero, é negativo. É devedor. E aí ele vai dizer assim: mas Lázaro, que não tinha conta lá, que não tinha saldo lá, mas ele fez uma poupança. Dê glória a Deus aí, irmão. Ele fez uma poupança aqui em cima. E agora, meu amigo, ele está de boa. Agora é só alegria. Agora é vitória. Aleluia. Só lá no céu, irmão, a gente pode dizer assim: é só vitória. É no céu. Agora eu vou para o assunto que eu queria falar. Pastor, não era esse não. Eu queria entrar agora nesse aqui. Entenda aqui. E diz assim, 26. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Isso aqui é muito forte. Diga comigo: não, mas fale com fé. Há um grande abismo. Isso é uma verdade eterna. Diga comigo: há um grande abismo. Existem, pastor, eu não estou entendendo. Ele diz assim: mesmo se eu quisesse te ajudar, eu não posso. Isso aqui é muito forte. Porque vem aí aquele povo: porque nada pode me separar do amor de Deus, e tal, e isso e aquilo. Irmãos, não confunda o amor de Deus para com o homem e o amor do homem para com Deus.
Porque as pessoas pegam isso como que dizendo o seguinte, que é impossível perder salvação. É impossível Deus lançar alguém no inferno. Mas Jesus vai dizer assim, não tema aquele que pode matar a carne. Tema antes aquele que pode lançar a alma no inferno. Quem é? Deus, que é o juiz. Então o que eu quero que você entenda aqui é que Deus é amor, mas Deus também ele é santo. E essa essência não é conflituosa com essa daqui. Esse abismo representa o limite da ação do amor de Deus. Ele disse, se eu quisesse, eu não posso. Existem coisas, irmão, que Deus não pode fazer por você. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Eu vou para a Bíblia. A Bíblia diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa, nem os seus ouvidos agravados para não poderem, mas os vossos fazem o quê? Criam um abismo. Criam um abismo. Fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olhe, entre vós e o vosso Deus. Não é que Deus deixou de ser Deus deles. É porque há um abismo. Olhe para o irmão e diga assim, meu amado, eu quero te dizer que há um abismo. Por mais que Deus ame a humanidade, por mais que Deus ame as pessoas, existem coisas que Deus não poderá fazer para com aquelas pessoas. Por causa de quê? Por causa dos pecados dela. Abraão disse, mesmo se eu quisesse te ajudar, mesmo se nós quiséssemos fazer alguma coisa, jogar uma corda, mandar um drone, fazer alguma coisa com a água para poder te ajudar, nós não conseguimos porque há um abismo enorme entre nós e vós. Cuidado, meu irmão. Cuidado com essa graça, essa hipergraça. Essa graça que não cobra responsabilidades. A gente tem que ter cuidado. Porque só você sabe quem é que... Eu vi um negócio essa semana interessante. O cidadão dizia assim, rapaz, a Bíblia foi escrita para crente. A gente precisa entender que a Bíblia foi escrita para pessoas que são suscetíveis ao arrependimento. Porque o cidadão que não quer se arrepender, ele quer mudar a Bíblia. Ele quer mudar, ele quer atualizar, aí entra a teologia liberal, ele quer reinterpretar para a coisa ficar mais fácil. Mas sabe por que é difícil para ele? Porque ele não tem Deus. Porque isso aqui foi feito para quem tem o Espírito de Deus. Isso aqui foi produzido para aqueles que tiveram um encontro com Deus. Sem Deus é impossível você cumprir isso aqui. É isso que eu quero que você entenda. Sem o Espírito de Deus você não vai conseguir. Irmão, é difícil demais servir a Deus sem Deus. É impossível servir a Deus sem Deus. É impossível, aleluia, seguir os mandamentos de Jesus sem a presença do Espírito Santo. Não vai dar. Aí o que é que o povo quer? O povo não quer se converter, o povo não quer mudar de vida, o povo não quer que Deus, aleluia, trabalhe na vida dele. Aí vão mudar a Bíblia. Vão facilitar para a gente. Vão deixar a coisa mais fácil. Vamos reinterpretar, vamos trazer novas teorias. Então a coisa é desse nível aí. Existe um grande abismo. Eu queria falar hoje sobre isso. Irmão, vai ter. Você tem que entender isso aqui. Tem coisas que Deus não vai poder fazer, não.
É você. Você que tem que se posicionar. Quem está me entendendo aqui? É você quem tem que se posicionar. Sou eu que tenho que me posicionar por causa desse abismo, desses limites. Há limites onde as pessoas estão dizendo, não tem. Há limites, sim. Porque nada vai me separar do amor de Deus, mas da presença vai. Da presença vai. Porque o que é esse nada me separa do amor de Deus? É a intenção de Deus salvar. É a intenção que Deus quer. Deus deseja, Paulo falou, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ou seja, é a influência do amor. Pastor, eu não estou entendendo, vou lhe explicar. Imagine uma torre de celular. Aí a torre tem uma área de cobertura. Imagine que essa área de cobertura é o amor de Deus. Mas se você não tiver o chip, você não vai se conectar àquela torre. Se você está no interior, a área de cobertura é da TIM, você está com o chip da Vivo, já foi, caiu para você. Você tem um telefone bom, aquele que custa 15 mil, você vai estar lá com o telefone top das galáxias, custando 15 mil, e você não vai poder usar seu celular para se comunicar com ninguém. A cobertura está lá. Aí tem um cidadão que está do lado e disse, rapaz, 100% aqui, estou assistindo Netflix. E o cara está lá com aquele Motorola E2, não sei o que lá, bem básicozinho, né? Ali, e ele está ali, ó, dando risada, assistindo. E você está com aquele caramba, iPhone 17, 18, iPhone 20, ó, e está lá o bicho assim, ó. A cobertura está lá, o amor de Deus está lá, mas você não tem um chip, certo? Nada me separa do amor. Você está lá, você está no meio, você está no ambiente lá, mas você não se conecta, porque você tem que ter o chip. Você tem que ter o sangue de Jesus na sua vida. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, você tem que ser lavado pelo sangue. Aleluia, você tem que ter se arrependido dos seus pecados. Aleluia, porque o sangue precisa te lavar. Então não adianta. Há um abismo, há um abismo. É um abismo que existe. E a gente não pode ignorar. Abraão diz assim, mesmo se a gente quisesse, a gente não vai poder fazer nada. A gente não vai poder te ajudar por causa deste abismo. Então não ignore os limites da graça. Não ignore os limites do amor de Deus. Porque a santidade de Deus caminha com amor. O trono de Deus é justiça e juízo. São as bases do trono de Deus. Justiça e juízo. Tem até uma música, né? Justiça e juízo são as bases do teu trono. Então é a base do trono de Deus. Ele governa sobre isso. Ele governa sobre a justiça e sobre o juízo. Sobre a certeza da condenação e sobre a certeza da absolvição. Não é a justiça do Brasil que está aí, uma bagunça. Não, no céu tem certeza. No céu dizem assim, se você fizer assim, 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 você vai para o céu. Se você fizer assado, 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 você vai para o inferno. Justiça e juízo. É isso que Abraão está dizendo aqui. Eu mesmo que se eu quisesse, eu não poderia.